Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia, especificamente falando de evolução. Então, no último conteúdo, nós falamos das evidências da evolução, né? Por que a evolução é um fato. E nessas videoaulas agora, nós vamos falar sobre as duas principais teorias evolutivas, que muitas vezes caem aí como comparação, que é Darwin e Lamarck. Vamos estudar então primeiro Lamarck e depois Darwin. Bora lá. Vejam o nosso amigo Lamarck aqui, né? As suas ideias são chamadas de lamarquismo, né? Ou transformismo. Por que transformismo? Porque o Lamarck falava que os fósseis que são encontrados não mostram a extinção de uma espécie, e sim a transformação dessa. Por quê? Porque nessa época, a gente está falando aí do final do século XVIII e início do século XIX. Existe um princípio religioso da igreja, né, que o quê? Deus fez os seres vivos e assim foi feito, ponto. Que os seres vivos não mudavam ao longo do tempo. Então, tentando Lamarck se encaixar nos ideais religiosos, ele disse que os fósseis, né, não eram que as espécies estavam mudando, mas sim que as espécies estavam se transformando, ok? Lamarck tem dois princípios: o princípio da lei do uso e desuso e a lei das heranças das características adquiridas. A forma mais simples, apesar de fato, Lamarck e Darwin não terem muito dado exemplo, é o da girafa, que é esse desenho aqui que vocês estão vendo. Então, a gente usa a girafa porque é muito simples, mas não que eles tenham usado a girafa para dar exemplo. O que é a primeira lei do uso e do desuso? Ok? A lei do uso e do desuso, Lamarck dizia que o ser vivo, ele ia usar, e de tanto ele usar determinado órgão, esse órgão ia se transformar. Então, observe esse ancestral aqui, que ele está comendo pasto, ok? Então, ele abaixa a cabeça e come. Só que, num determinado ambiente, existe uma árvore maior, uma copa de árvore maior. Então, esse ser vivo, ele tem que esticar o pescoço para conseguir se alimentar das folhas aqui de cima. E se encontrar uma árvore maior ainda? Se ele encontrar uma árvore maior ainda, ele tem que esticar mais ainda o pescoço para pegar a folha. Então, de tanto que a girafa usou o pescoço para se alimentar, esse pescoço se transformou. Então, vejo que o ancestral não precisava de pescoço grande, porque o ambiente tinha planta rasteira. Mas em ambientes que as copas das árvores eram muito altas, esse animal precisou esticar o pescoço. E de fato que esse animal esticou e virou a girafa que a gente conhece hoje. E o desuso? O que é o desuso? Um exemplo, por exemplo, são os animais como as cobras, que não têm patas, né? Não, pelo menos as cobras atuais. Por quê? Porque as cobras vivem em ambientes rastejantes ou vivem em cavernas. Para que ter as patas num ambiente rastejante? Né? Não vai usar, ela vai num ambiente muito baixo, né? Ela vai se rastejar. Então, de tanto ela não usar as patas ficaram em desuso e as patas sumiram, porque não houve necessidade de ficar com as patas. Então, isso é a lei do uso e do desuso, ok? Bom, mas até aí não é evolução, porque para evoluir tem que transmitir a característica, porque essa girafa, se ela adquirir o pescoço grande, essa característica ela teria que ser transmitida. Mas vamos pensar o seguinte: se você malha na academia, você ficou bombadão. Seu filho vai nascer bombadão porque você usou muito o músculo? Não, né? Não vai. Por quê? Porque para
passar para o descendente, a modificação tem que estar onde? Nos gametas, nas células sexuais. E nessa época, Lamarck e Darwin não conheciam genética. Então, a gente não entendiam que o que era um DNA, que as características estavam no gameta. Então, observe que só vai haver, a característica ela só vai passar para o descendente se essa característica estiver nos gametas. Caso contrário, ela não vai ser transmitida. E aí, então, nós temos a lei da transmissão das características adquiridas, que Lamarck falava que se o indivíduo usasse muito ou não usasse, isso ia ser transmitido para os seus descendentes. E como eu falei para vocês, qual que é o erro? As características só são transmitidas se estiverem registradas no DNA dos gametas. Lembrando que nessa época não se tinha noção de genética, ok? Então, radiação solar causando câncer de pele. Ah, eu tive câncer de pele por causa do excesso de radiação solar. Esse câncer vai ser transmitido para o meu descendente? Não, porque o câncer ocorreu das minhas células somáticas, né? Da minha pele, porque eu tomei muita radiação solar. E como eu expliquei, o homem musculoso. Nossa, Ana, então Lamarck não serve para nada? Lamarck estava todo errado? Claro que não. Lamarck ele foi muito importante, né? Porque não é só importante quem acerta, é importante quem tenta, quem estuda, né? Então, qual que é a contribuição de Lamarck para o evolucionismo? Lamarck começou a usar aí o fenômeno da adaptação dos seres vivos ao ambiente. Então, ele já semeou entre nós, né, a ideia de que as modificações dos seres vivos aconteciam de forma lenta e gradual ao longo das inúmeras gerações. E mais, Darwin disse que Lamarck foi o primeiro a chamar a atenção para a possibilidade de todas as mudanças serem decorrentes de leis naturais e não de interferência divina. Como eu falei lá, tudo era explicado porque Deus criou, porque Deus fez, porque Deus criou. E aqui, Lamarck já falava assim, olha, e se for o ambiente atuando ali naquele indivíduo e não uma interferência divina? Então vejam que a gente não pode descreditar Lamarck. Lamarck foi muito importante, apesar das leis dele estarem erradas para a evolução.
E agora chegou o momento de estudar o nosso conhecido Darwin, né? Darwin, então, ele viveu aí entre 1800, nasceu em 1809 até 1882. E quando a gente fala de Darwin, a gente fala de um carinha que viajou o mundo no seu navio Beagle, tá? Então, aqui nós temos do meu lado aqui, nós temos o mapa mundi em vermelhinho, tá? Toda a trajetória do nosso amigo Darwin. Olha, ele desceu, veio para cá, né? Olha que interessante, deu a volta no mundo, passou pela Austrália, desceu, muito bom, né? Voltou aqui. Mas Darwin pegou o seu navio Beagle e falou: eu vou criar a teoria da evolução? Não, Darwin não tinha essa pretensão. O principal interesse de Darwin era geologia, estudar o relevo do mundo. Olha que interessante. Tem um livro da biografia de Darwin, ok? Quem gostar aí, super indico. Então, quando Darwin pensou nessa viagem, ele pensou em estudar o relevo, ok? E ao propor a teoria da evolução como consequência, a gente pode dizer que Darwin teve duas grandes influências. Charles Lyell, que ele tinha uma teoria do gradualismo geológico, que eu já vou falar para vocês, e Thomas Malthus, que também nós já vamos falar, ok? Por quê? Por que essas duas pessoas foram muito importantes para Darwin? Charles Lyell, ele propôs o que a gente chama de gradualismo geológico. Existia, na época, basicamente, duas teorias sobre o relevo do mundo. O catastrofismo e o gradualismo geológico. Para o catastrofismo, o relevo do mundo, ele é modificado por meio de catástrofes. Então, ocorre várias catástrofes e o relevo é modificado basicamente rápido, né? Ocorreu a catástrofe, mudou o relevo. Já Charles Lyell, ele dizia que o relevo no mundo, ele se modificava de forma lenta. Então, por isso chama gradualismo, de forma gradual. Mas se o terreno, então, se o relevo agora era uma montanha, e aí ele vai se tornando uma planície ao longo do tempo, é porque a Terra deveria ser antiga. Então, a Terra deveria ter muitos anos de existência para que o relevo tivesse tempo de se modificar, porque a modificação é lenta. Aí você vai falar assim, Ana, o que isso tem a ver com evolução? O Darwin falou assim, olha, se o relevo da Terra se modifica lentamente, os seres vivos, as espécies, também podem se modificar lentamente. E aí, o Charles Darwin, em vez de gradualismo geológico, falando de relevo, ele falou sobre o gradualismo biológico de seres vivos, das espécies. Então, Charles Darwin propôs que as espécies também se modificam lentamente. Então, se as espécies se modificam lentamente, como a Terra é antiga, daria tempo para as espécies evoluírem. O que é evoluir? Mudar ao longo do tempo. E um dos grandes exemplos da viagem de Darwin, né, que elucidou a teoria da evolução, que teve como base a teoria da evolução, é a tal das Ilhas Galápagos, né? Essas Ilhas Galápagos, olha aqui, são várias ilhazinhas, vocês estão vendo todas aqui, várias ilhas. E essas ilhas têm várias espécies de pássaros, esses pássaros são chamados de tentilhões, são esses pássaros aqui. O que vocês percebem? Os tentilhões, eles têm bicos diferentes. Eu vou colocar aqui, esse é a espécie A, essa é a espécie B, essa é a C, essa é a D. O que Charles Darwin observou? Ele observou que a espécie A podia estar estava numa ilha, a B estava na outra, a C na outra e a D na outra.
E essas espécies, elas, o tipo de bico era de acordo com o tipo de alimentação. Se era folhagem, se era inseto, se era semente. Então, Darwin observou que o tipo de bico era conforme o tipo de alimento. E que essas espécies estavam adaptadas àquela ilha, àquele tipo de alimento. Então ele falou assim: nossa, essa espécie está adaptada nessa ilha porque tem esse alimento. A outra espécie está adaptada àquela ilha porque tem outro tipo de alimento. Mas todos os pássaros são parecidos, mas o bico muda por causa do tipo de alimento. Aí ele fez a pergunta: como isso acontece? E aí ele fez outras perguntas, né, ainda sobre a viagem dele. Se animais e plantas tivessem sido criados exatamente como se apresentam hoje, como Deus criou, fez assim, ponto e acabou, por que espécies diferentes, mas muito semelhantes, como os pássaros de Galápagos, foram colocados pelo Criador apenas em ilhas próximas e não distribuídas pelo mundo? Se o Criador fez aquele pássaro, por que só existe aquele pássaro naquele lugar e não em outros lugares, né? Por que ilhas com clima e condições físicas semelhantes? Imagina no globo, então todas as ilhas próximas da linha do Equador. Aqui, 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 aqui. Por que ilhas com o mesmo clima, mesma condição física, mas bem longe entre si, não tinham espécies semelhantes? Por que a espécie daqui é diferente da daqui se eles são tão longe? É o que a gente vai começar a falar na próxima videoaula. Aguenta aí, não percam cenas do próximo capítulo.